Olá, sabadão, final de sábado, momento bom para se falar de coisas sérias, ou nem tanto. Mas, como eu venho falando há algum tempo sobre a lei do agro e sobre as consequências que entendo que poderão decorrer de algumas medidas ou de alguns preceitos contidos nessa lei, e eu quero, nos próximos vídeos, falar sobre alienação fiduciária de bens futuros, que, a meu ver, é uma coisa inaceitável e que entendo, e me cobrem isso posteriormente, que poderá causar mais problemas do que soluções. Também sobre patrimônio rural em afetação e a agressividade desse instituto, sem tirar os méritos dele. E ainda sobre a venda a alienação de bens, vamos dizer assim, porque a venda não, mas existem outras formas, alienação de bens imóveis rurais para estrangeiros e a forma como tem sido feita. Os defensores dessa virada radical que a lei iniciou, dizem que o crédito rural está dificultado, que o agricultor precisa de crédito, que o setor é carente de crédito, que tem que vir investimento, principalmente estrangeiro, e que esses investidores precisam ter segurança jurídica, segurança em relação ao recebimento, todo um leque, eu diria, acima do normal de segurança. Ok, pactuo dessa ideia, é preciso haver isso. Mas se não se olhar o agro como um todo, não se entender o que está acontecendo no setor, não se resolverá com paliativos. Normas feitas para durarem um certo tempo, como agora, se zerou a alíquota, já havia zerado do arroz, zerou a alíquota fiscal de soja e de milho, mas são normas com o tempo certo, a soja até janeiro, o milho até março. Eu não tenho condições de dizer se isso é bom ou ruim, possivelmente é necessário, mas chegou fevereiro, chegou março, volta ao que o estado anterior, talvez se prorrogue alguma coisa, enfim. Mas fazer uma norma que vai durar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, como são a maior parte das regras do agro agrícolas que são lá do final do meio da década de 60 para frente, é um tanto quanto arriscado. E nesse contexto, penso que algumas coisas não estão sendo analisadas corretamente. O agro tem problema de crédito? Tem. Tem um problema de uma inadimplência que subiu? Tem. Mas como o agro não para, o agro está bombando? Sim. Mas tem problemas estruturais e esses problemas não se está dando a devida atenção. E aqui não tem questão de política ou de governo, eu estou falando de fatos. Primeiro ponto que eu acho que tem que ser analisado com uma clareza maior, com uma assertividade maior no agro, é a questão do endividamento agrícola. O setor deve muito, tem uma alavancagem recorde, qualquer que seja o ângulo que se analise, sobre o PIB, em quantidade de produto, em dólares, em euros, em reais. O agro, entidades sérias como a Andaterra, estimo que o agro, isso não é mais nenhuma estimativa, um levantamento, o agro deve entre 700 e 800 bilhões de reais. Esse é o endividamento do setor. Isso é o que o agro produz no ano. Não estou falando do PIB geral, que é maior, mas o que o agro produziu em 2019 foram 704 bilhões, ou seja, está se devendo um ano de produção, é muito. E os fatores são diversos. Mas tem produtores que não devem, tem produtores que não foram com tanta sede. Tem tudo isso é fato. Existem outros problemas que são atinentes ao próprio produtor, mas existe uma realidade de endividamento alto que precisa ser equalizado e precisa ser equalizado com urgência, porque senão não serão normas que trarão credores para cá. Porque quando o produtor não consegue mais honrar seus compromissos, não é mais uma questão de ser honesto, porque, em regra, os produtores já demonstraram isso ao longo de muitas décadas. Mas o problema se agravou, existe realmente um endividamento alto, existem pessoas tentando equalizar isso, e se dê o nome que se queira, securitização, equalização, e não estão sequer sendo ouvidas. Não há um debate sério no Brasil sobre o endividamento, não há. Algumas pessoas estão falando ao vento, infelizmente, espero que isso mude, estão fazendo associações novas, até porque algumas brigam por isso e outras fazem de conta que não, olha, nós não podemos dizer que tem endividamento, senão não vem dinheiro.
E não é assim. As trades, os investidores internacionais sérios, eles sabem da dificuldade. E é preciso que se equacione isso para que o setor volte a crescer, certo? Então, acredito que se não se olhar para essa questão, não adianta fazer lei para que se evite o aumento de recuperações judiciais. Recuperações judiciais são efeito, são consequência, não são causa. Os produtores estão pedindo recuperação judicial porque estão no sufoco, estão no limite, estão chegando num ponto onde somente sair do negócio é a outra opção. Isso não é bom para ninguém, nem para o vizinho que num determinado momento queira comprar a fazenda. Isso é mais amplo. Então, de novo, se não se olhar para o endividamento, se não se fizer um programa sério nisso, e aí talvez o erro dos produtores é usar o termo securitização, que ficou estigmatizado como uma grande benesse, como um grande queima de dinheiro do governo, que não foi nada disso. Foi muito contrário. A securitização deu um retorno para o governo milhares de vezes. O que ele investiu, o que se produzia em 96, quando surgiu a securitização, e o que se produz hoje, tem muito a ver com, naquele momento, os produtores terem conseguido se ajustar e seguir a vida. E agora precisa de novo. Se o nome que se dará a isso, eu não sei. Mas é preciso que se olhe, que se pelo menos se discuta a questão com mais seriedade. Está estendendo? E o outro assunto é a questão do seguro agrícola. O Brasil é um país que tem problemas climáticos. Como todos, a agricultura é uma atividade, costuma-se dizer que é uma indústria a céu aberto. Se você tirar algumas poucas regiões, você pegar o norte do estado do Mato Grosso do Sul, sudoeste goiano, o Mato Grosso praticamente inteiro, sul do Pará, parte do Tocantins, que tem um clima mais regulado, que raramente tem problema, realmente, você pegar Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, a 163, o Parecis, enfim, essas regiões, Santana do Araguaia, no Pará, não tem problema de chuva, é muito raro, são poucos localizados, mas o restante do Brasil tem, a Bahia, o Piauí, o Mato Piba inteiro, o Rio Grande do Sul é um problema recorrente, o Paraná, mesmo o sul do estado, do Mato Grosso do Sul aqui tem. Então, se você pegar o grosso da região agrícola, ela sofre com problemas climáticos, e o Brasil não tem um seguro decente para o produtor. Não tem um seguro que garanta ele, se ele tiver uma seca como o Rio Grande do Sul teve esse ano, que arrasou praticamente o estado inteiro, que o produtor garanta que vá pagar suas contas e que tenha uma rentabilidade mínima. Porque quando se fala em seguro, os poucos que tem é assim, é o que você gastou e olhe lá. Tá aí, trabalhou um ano por nada. Então, precisa se olhar isso com carinho, precisa se olhar isso com cuidado. Isso não é para hoje, para resolver o problema de agora, isso é para o futuro, é para as próximas gerações. Não é possível que o Brasil não pense que o principal setor dele, que o setor que segura a economia, o setor que não para, não tenha direito a ter um seguro em que o segurado possa pagar e quando ele precisar ele possa usar, porque não é o que acontece no Brasil. E grande parte desse endividamento aí é por conta de clima. Não é todo, tem outros fatores, como eu falei, mas grande parte é o clima que fez. E ninguém olha para isso. O produtor americano, se ele não plantar até dia tal, ele vai receber tanto que ele teria de rentabilidade na maior parte dos casos. Então o Brasil tem tanto preconceito com o subsídio agrícola, que é uma fantasia, que o Brasil não só não subsidia, como castiga na tributação, por exemplo. Mas eu queria ficar nesses dois aspectos. Eu acho que isso aqui diz muito do que está acontecendo com o agro e da falta de atenção que está se dando. E não é esse presidente ou ministro, não, isso vem de muito tempo. Só que alguém em algum momento tem que pelo menos começar a escutar. Para aí, eu não quero securitizar. Eu sou um liberal e tal, não quero, mas eu quero ouvir o que vocês têm para me dizer. E tem gente séria mexendo nisso, tem associações se criando para pelo menos serem ouvidos. E outro problema é esse problema do seguro. Ou se pensa num seguro de verdade para o Brasil, ou a Bahia, o Piauí tiveram aí 3, 4 anos de seca seguidos. São regiões que produzem muito em condições normais, mas muito afeitas a variações climáticas. Então, essas duas coisas precisam ser olhadas. Não apenas se fazer leis, achando que uma lei que o produtor vai lá e declara que a soja que ele produz não é essencial, vai resolver o problema de crédito, porque não vai criar mais problemas. E quando eu falo isso, eu não falo que o produtor tem que se rebelar a isso, não é isso. Eu falo, inclusive, para o próprio
credor que imagina ter uma segurança, uma falsa sensação de segurança. Então é isso, eu queria fazer essa introdução, não tem questões jurídicas aqui, porque eu quero abordar nos próximos vídeos, certo? Boa noite.